Membros da diretoria e coordenação das escolas, os pedidos que faremos na sequência devem considerar o contexto de cada escola, visto que as realidades são distintas. Precisamos de mais passeios escolares e visitas. Precisamos de mais oficinas e atividades fora da sala de aula no dia a dia. É muito chato e contraproducente ficarmos o dia inteiro sentados, enfileirados e olhando para o quadro. O aprendizado genuíno não é estático. Precisamos de mais movimento, especialmente nessa idade, na qual temos tanta energia para gastar. É importante que os professores tenham um incentivo de vocês para inovar. Por favor, quando não prejudicar a escola, não sejam engessados limitando seus estudantes dizendo: isso não pode porque escola é lugar de estudar. Escola não é lugar só de assistir aula e estudar. É um lugar que deve defender a manifestação da criatividade, das relações sociais, das trocas de conhecimento, das trocas culturais, de atividades extracurriculares e do pleno desenvolvimento das múltiplas inteligências. Por que não? Escola, na verdade, é lugar de crescimento, em todos os sentidos, ou pelo menos deveria ser. Receba! Sentimos que não temos espaço para nos expressar, falar dos nossos interesses e sermos atendidos boa parte das vezes. Os alunos decidem alguma coisa? Por que vocês não criam oportunidades como as assembleias para ouvir as nossas propostas de melhoria e atender às nossas demandas, quando possível? Pergunta-se para todo mundo, menos para os alunos. Perguntem a eles o que podemos fazer para a escola ser um lugar mais prazeroso. Afinal, a escola é para quem? É tudo muito asfixiante. E a responsabilidade não é só do sistema. Não podemos supor que um jovem possa tomar decisões conscientes sobre sua vida, seu bairro ou seu país se alguém sempre decide por ele. Não nos ensinam a escolher, nem a tomar decisões. Pela falta de senso crítico, tornamo-nos facilmente influenciáveis e manipuláveis. Precisamos de psicólogos nas escolas. Psicopedagogos não são suficientes. Além disso, não é um psicólogo para 1000 alunos. Ah, agora eu entendi! O trabalho precisa ser atencioso e personalizado. Pedimos para que não coloquem provas nos dias de domingo. Nos deixem ter vida. Não marquem provas logo após o carnaval e o recesso junino, nos obrigando a estudar nesses períodos. Isso me deixa nervoso! Nos deixem descansar, não somos máquinas. Precisamos de mais cor, literalmente, mais contato com a natureza, mais espaço para criar e mais regras flexíveis. Educação também é estética. Muitas escolas são feias e sem cor, por dentro e por fora. Um ambiente bonito causa impactos emocionais, inclusive no aprendizado. Por que algumas escolas proíbem o uso de calça jeans ou de shorts que não sejam no fardamento? A camisa já não é suficiente para identificação? Por favor, enxerguem os professores de vocês como eles merecem. Eles são o coração da escola. Devem ser valorizados para além de palavras bonitas. Devem ser valorizados com gestos. Nem que seja chegar na sala dos professores e terem um cafezinho pronto esperando por eles. É caro fazer isso? Quando alunos ou professores lhes apresentarem ideias de projetos ou dinâmicas diferentes que sejam boas aos alunos, apoiem e incentivem. Além de contribuírem para uma melhor formação dos alunos, vocês estarão mostrando a eles que as suas opiniões importam e que vocês não são engessados. Para alguns donos de escolas particulares, nós dizemos: não enxerguem seus alunos como clientes, como número. Enxerguem como os jovens que são, com sonhos, medos e vontades. 40 alunos em sala de aula é um número estupidamente grande e compromete a eficiência no aprendizado. Estimulem a colaboração, em vez da competição. Competição saudável às vezes é importante, mas diariamente o que precisa prevalecer é a colaboração. Que sociedade é essa que estamos criando, ou melhor, perpetuando? Educação física deveria estar presente em todos os anos escolares, favorecendo a saúde física e emocional dos estudantes. Precisamos do esporte para descontração, lazer, redução de estresse e disposição. Nossa cabeça esquenta só de lembrar o tanto de conteúdo. E ainda, há o pesadelo de todo estudante. Aula teórica dessa matéria. Temos muita energia e precisamos desses momentos para extravasar. Temos poucas aulas de educação física por semana, no ensino médio, às vezes nenhuma. Isso é um absurdo. Os estudantes precisam de autoconhecimento e orientação vocacional de verdade nas escolas. Não deve ser intenso quando estiver próximo da escolha. Deve ocorrer desde o início do ano, bem como ser algo constante. A ajuda que as escolas prestam para a orientação vocacional é muito fraca, quando existente. A Nicole, da Educare,
promove práticas eficazes nesse sentido. Os alunos correm desesperadamente uma maratona para tirarem uma boa nota no Enem, mas não são convidados a correr na direção certa. O que comprova isso foi uma pesquisa realizada pelo INEP, a qual mostra que mais de 50% dos estudantes desistem do curso que escolheram. Isso porque não estamos considerando aqueles que continuam mesmo sem gostar. Vocês poderiam, inclusive, oferecer disciplinas optativas relacionadas às graduações para os alunos já terem uma experiência durante a escola e terem maior clareza em relação ao gosto pela área. Professores, vocês fazem parte da nossa história, das nossas vitórias e das pessoas que nos tornamos. Mesmo sem testemunhar, o que vocês fazem se reverbera pelo mundo através do coração de cada criança e de cada adolescente que vocês alcançam. Obrigada por nos inspirarem a fazer a diferença e obrigada por fazerem a parte de vocês por um mundo melhor, com mais amor e consciência. Vocês têm a profissão mais importante do mundo e ficamos muito tristes em saber que vocês não são pagos e valorizados como merecem. Estamos aqui também para lutar por vocês. Obrigada por não desistirem de nós. Sem vocês, não seremos absolutamente nada. Os pedidos que faremos a seguir, e alguns que fizemos anteriormente, não fazem parte da realidade de todos os docentes e de todas as escolas. Ainda assim, precisamos falar sobre isso. Por favor, ouçam com carinho. Professores, por favor, não nos passem trabalho ou muito dever de casa para fazer no carnaval, especialmente no recesso junino. Férias são férias, não são home office. Professores de exatas e bancas de vestibulares, por favor, coloquem as fórmulas na capa das provas. É muita fórmula e muitos nomes de assuntos de outras matérias para guardarmos tudo na memória. Eu era apaixonado por matemática. Eu também. Nos 2 últimos anos do ensino médio, eu verdadeiramente entendia os assuntos e as fórmulas, mas eram tantas que quando eu pegava a prova, a primeira coisa que eu fazia era escrever todas das quais conseguia me lembrar, porque já aconteceu comigo de errar questões por me confundir com um sinal ou letra de uma das inúmeras fórmulas. Eu tinha o conhecimento, o raciocínio. Perdi a questão por causa disso? Foi difícil de engolir. Depois que isso aconteceu, eu cheguei a escrever algumas vezes as fórmulas na carteira antes da prova. Isso é cola? Não deveria ser. Quando vocês tiverem um aluno bagunceiro, por favor, não digam que se ele continuar assim, ele não vai ser alguém na vida. Vocês não conhecem a história dessa pessoa, seus problemas, o que ela passa em casa. Se tem transtornos como TDAH, ou se tem mais dificuldades do que o normal porque suas habilidades não estão sendo exploradas porque não são compatíveis com o formato das salas de aula e com as metodologias tradicionais de ensino. Por favor, pedimos que não rotulem seus alunos, não comparem, humilhem, critiquem em público ou reajam com ironia ou sarcasmo. Isso é terrível, independentemente do contexto. Elogios em público, críticas construtivas no particular, sempre. Professores de educação física, com todo respeito, não queremos ter aula sobre a história do futebol ou do basquete. Queremos jogar futebol, jogar basquete. Quem tiver curiosidade, coloca no Google ou no YouTube. Aproveitem o que o esporte tem para nos ensinar. Aproveitem para desenvolver nos seus alunos o trabalho em grupo saudável, lidar com o fracasso, saber ganhar, saber perder, gerir o ego, a raiva, dar o seu melhor e ir até o limite. Isso é o que deveria ser desenvolvido nas aulas de educação física. Não apenas também dar uma bola e falar, se divirtam. Além disso, tratem os meninos e as meninas da mesma forma, buscando valorizar as habilidades em ambos os gêneros. Muitos professores dão aulas simplesmente incríveis. Por exemplo, em uma aula de física, em vez de fazer o desenho no quadro mostrando o feixe de luz passando pelo prisma, imagine a reprodução desse experimento na sala, com as cores vivas sendo projetadas na parede. Não tem o material? A escola não apoia? Dê essa tarefa aos seus alunos. Aprender com experiências, quando possível, é muito mais marcante. Por favor, não pressionem tanto seus alunos dizendo frases como "O Enem está chegando". Isso só gera ansiedade, desespero e, consequentemente, experiências traumáticas. como nós mesmos já vivenciamos. Sabemos que não é por mal, mas o Enem não é vida ou morte. Certa vez, um colega contou a quantidade de vezes que os professores falaram a palavra Enem em um único dia. 86 vezes. Na escola, não somos estimulados a criarmos perguntas, usarmos a nossa criatividade e imaginação para buscar as soluções para esses problemas. Somos apenas instruídos a responder as perguntas que nos apresentaram em uma prova. Como querer desenvolver a criatividade em um ambiente totalmente padronizado e com falta de bom senso em muitas regras? Não é nova a fala de que as escolas podam a criatividade, como já disse Murilo Gun. O aluno precisa aprender a buscar, pesquisar, criar, se virar e aprender com isso.
assim como na vida real. Isso ajuda na construção da autonomia, responsabilidade, autodidatismo e civilologia. Estudamos muito sobre ciência, mas produzimos pouquíssima ciência. Professores devem ensinar, mas não só. Devem exercer a tutoria e acompanhar o processo de aprendizagem, para que não seja uma educação bancária, onde um apenas deposita e o outro apenas recebe. Conheçam mais sobre cultura maker, metodologias ativas, tutoria e gamificação. Isso deveria, inclusive, fazer parte da formação dos professores. Pais, não perguntem aos seus filhos o que querem ser quando crescer. Perguntem quais problemas eles querem resolver. Isso é muito mais profundo e significativo. Quando chegarem da escola, não perguntem apenas o que fizeram hoje. Perguntem como se sentiram. Para toda e qualquer pessoa, a validação fornece resultados muito mais positivos do que a cobrança. Quando atingirem resultados ruins, conversem. Busquem entender o porquê e tentem ajudar. Assim, vocês contribuem com o desenvolvimento de seus filhos e ainda tornam a relação pais e filhos mais próxima e saudável. Uma pesquisa realizada pelo movimento Todos pela Educação concluiu que quanto mais participativos são os pais, melhor é o desempenho dos filhos na escola. Isso gera impactos positivos no relacionamento familiar, assim como notas mais altas e maior qualidade no aprendizado. Se seus filhos estavam tirando 3 e hoje tiram 6, comemorem, elogiem. Caso seus investimentos dobrassem de valor, temos certeza que vocês se sentiriam muito felizes. Ao invés de incentivar seus filhos a tirarem 10, incentive-os a extrair verdadeiramente o melhor deles mesmos. Quando tirarem uma nota alta e te mostrarem para que se sintam orgulhosos, alegrem-se. Reconheçam o esforço. Não digam frases como "você não fez mais do que a sua obrigação". Isso é pior do que um murro na cara. Uma pessoa que cresce ouvindo essas coisas possivelmente se tornará um perfeccionista, carente de reconhecimento, não saberá valorizar suas próprias vitórias e cobrará muito de si mesmo. O que seus filhos mais querem é se sentirem amados e reconhecidos por vocês. Entendam que seus filhos não precisam ter um diploma para serem alguém na vida. Não é ter um carro, uma profissão, um título, uma casa, uma conta bancária que aumentam ou diminuem o nosso valor. Por favor, não somos um número. Não somos nem 0, nem 1000. Corte rápido. Faca. Somos os nossos valores, nossos sonhos, nossas atitudes, nossas crenças. Somos o que pensamos de nós mesmos. Entendam que existem diversos caminhos, e o mais certo para se ter uma maior chance de ganhar bem é escolhendo aquele pelo qual se é apaixonado. Já faz muito tempo que engenharia e direito não são mais garantia de bom salário. O mundo mudou. Se destaca quem ama o que faz, porque essa pessoa enxerga seu trabalho com interesse genuíno e significado. Como consequência, entrega muito mais resultado. Não se incentivem a fazer medicina pela garantia de boa remuneração ou status. Passar a vida fazendo algo que não é a sua aspiração ou exercendo uma profissão com a qual não se identifica se torna uma prisão sem celas e com muitos remédios. Valorizem a criatividade e a originalidade deles. Seus filhos provavelmente não sabem escolher certo. Como as escolas fazem pouco nesse aspecto, busquem ajuda. Às vezes essa escolha só fica clara anos depois. Algumas flores só florescem no outono e tá tudo bem. Às vezes, uma pessoa cursa direito para, com 30 anos, descobrir que o que quer mesmo é ser professora de yoga. É impossível ter 100% de certeza tão jovem. Faltam experiências de vida. Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Colegas, o terceiro ano do ensino médio não é o ano mais importante da vida de vocês. Você entendeu, velho? Todos temos nossos conflitos e sofrimentos. Gostaríamos de esclarecer que esse é um processo difícil e de extremo desgaste emocional. O respeito ao tempo individual é fundamental para um desempenho tranquilo e eficiente. Se esticarmos os caules das plantas enquanto elas estão crescendo, elas morrem. Não temos que esticar ninguém. Por isso, prezem pela saúde de vocês, física e psicológica, independentemente daquilo que vocês almejam. Essa trajetória é um momento especial da vida de vocês, que deve ser levada com seriedade, mas também com leveza. Lembrem-se, não é o resultado de uma prova que define quem vocês são. Um ano a mais ou a menos no cursinho não necessariamente mede o seu nível de aprendizado ou inteligência. O percurso para alcançar seu propósito sempre vale a pena, porque, apesar dos problemas, existem experiências que contribuem enormemente para a sua formação, tanto como pessoa quanto como profissional. Iniciei meus estudos para ingressar em medicina há 4 anos. Cada ano que passava e eu não entrava em uma universidade pública era como um soco no estômago.
dizendo-me que eu não era suficiente para alcançar um sonho. Foram anos extremamente complicados. Apesar disso, digo hoje, com toda a certeza do mundo, que tudo que passei valeu a pena. Fiz amigos para a vida toda, quase família. Pessoas com quem nunca imaginei compartilhar tantos momentos felizes e com quem fortaleci valores essenciais para o meu desenvolvimento. Espero que isso possa servir de exemplo e inspiração para que a persistência seja sempre algo que os mova e os estimule a buscar seus objetivos, como foi para mim. Aos políticos e tomadores de decisões para a educação. Em relação aos concursos públicos para professores, avaliar o profissional apenas por meio de uma prova ou por títulos realmente seleciona os melhores para estar em uma sala de aula? Uma prova consegue identificar se, além de ter propriedade no assunto, esses professores ensinam bem? Têm uma boa didática? Uma boa metodologia de ensino? Vontade de se desenvolverem constantemente? Prazer em dar aula e amor à profissão? Uma prova apenas não permite isso. Um título de doutorado não diz se a aula será realmente boa. Alguns até se acomodam depois que passam. Cabe às instituições competentes resolverem esse problema. Escutem os alunos. O que eles estão falando das novas matérias obrigatórias como projeto de vida e empreendedorismo? Temos certeza que se fossem profissionais mais qualificados, seriam aulas incríveis. No entanto, são professores, na maioria das vezes, sem domínio do assunto. É só perguntar para os alunos. O que estão sentindo agora? Felicidade. Deixando-os confortáveis em responder, que vocês vão entender o tamanho do problema. Nossos professores têm uma remuneração muito baixa quando comparado a outros países do mundo. Se não derem aula o dia inteiro, não terão dinheiro suficiente para se manterem. A jornada de trabalho da maioria dos professores é sobre-humana. Além de dar aula às vezes nos 3 turnos, eles precisam dar conta de todo o trabalho que levam para casa. Como querer que os professores entreguem o seu melhor em sala de aula, que inovem metodologias de aprendizagem, se eles estão esgotados? Eles contribuiriam muito mais com a nossa sociedade se seus limites físicos e emocionais fossem respeitados. Isso só é possível se eles tiverem um bom salário e um bom suporte emocional. Podemos construir um ambiente social próspero e mais equilibrado se tivermos professores felizes, com disposição para darem o seu melhor e com tempo para se aprimorarem. É necessária a intervenção do Estado para garantir um piso salarial que realmente valorize todos os docentes, inclusive para que as leis de oferta e demanda do mercado não prejudiquem, nesse caso, os professores das escolas particulares. Esse é o nosso sonho para a educação no Brasil. Se você acredita no que falamos, não apenas fique na torcida para que nosso discurso viralize. Nos ajude a fazer dar certo. Políticos, pais, professores, alunos, líderes de movimentos estudantis, veículos de comunicação. Juntem-se a nós por uma educação melhor. Não podemos continuar dispersos e calados. Precisamos nos unir. Ministro da Educação, não estamos aqui para bater de frente. Queremos verdadeiramente ajudar. Nos colocamos à disposição para dialogar e apresentar a curadoria de mais propostas. Pedimos aos governantes e aos líderes educacionais que reflitam sobre tudo o que foi dito. Por favor, que seja colocado em prática um sistema educacional que atenda verdadeiramente às necessidades dos alunos e professores do século XXI. Revejam as formações de professores, elas precisam mudar. Precisamos de aplicação dos teóricos. Certamente eles estão se revirando de raiva em seus túmulos. Se apropriem do ideal de escolas que colocam seus ensinamentos em prática, como a Escola da Ponte. Invistam em capacitação para um sistema de construção da autonomia. Invistam em infraestrutura para que os alunos tenham um mínimo de dignidade. Ainda não estamos prontos para o ensino integral. Enxuguem as matérias tradicionais para aquilo que é realmente necessário a todas as pessoas. Abram espaço para mais do que de fato importa para a vida. Repensem os vestibulares. O nosso ensino médio foi uma maratona que só aproveitamos 5 quilômetros. O resto foi uma perda de tempo. Não condenem as próximas gerações a passarem por tudo que nós passamos. Professores, tenham coragem de falar o que pensam. Não tenham medo de serem mal interpretados ou de sofrerem retaliação. Essa luta também é de vocês. Colegas, sabemos como vocês se sentem e saibam que estamos aqui principalmente por vocês. Precisamos todos nos unir. Chega de soluções paliativas. Chega de queimar gerações com educação cinza, desestimulante e sem cor. Chega de tanta padronização, somos pessoas diferentes, somos todos gênios, mas apenas alguns têm a oportunidade de desenvolver suas genialidades. Queremos uma escola com mais professores felizes, que nos inspirem, uma escola flexível, que nos escute e que tenha mais bom senso. Uma escola que nos incentive a colaborar em vez de competir.
que respeite as nossas diferenças e preferências. Não queremos estudar por medo, cobrança ou para passar. Queremos ter prazer em aprender. Queremos ter significado com o aprendizado. Por favor, nos permitam sentir felicidade ao passar o dia na escola. Por um mundo melhor, mais justo e mais feliz, nos permitam sonhar. Tenham coragem de fazer diferente. Nos escutem. Nos escutem. Nos escutem. Nos escutem.